Quantos de vocês já se perguntaram se estão no lugar certo ou se simplesmente se acomodaram com aquilo que a vida ofereceu? É muito comum no decorrer, na caminhada da nossa vida, que a gente vá se acostumando com as coisas, né? Eu me acostumo com a profissão que eu tenho, não necessariamente eu gosto dela, mas é a profissão que eu tenho. Ela me dá uma vida confortável, né? Eu me acostumo com uma relação que eu tenho, que talvez não é exatamente a que eu buscava para minha vida, mas eu me acostumo com ela porque está confortável. Eu me acostumo a morar no mesmo lugar, que não necessariamente é o que eu gosto, mas está confortável. Quantas coisas na vida da gente a gente deixa de fazer exatamente aquilo que a gente gostava, porque está confortável. Isso por um momento pode até fazer sentido, pode até parecer bom, né? Eu já, né, por exemplo, eu já conquistei uma casa, eu já conquistei uma profissão. Para que eu vou ter trabalho, né? De ir atrás de coisas novas? Para que eu vou me despender de coisas novas se eu já tenho tudo e tá confortável, né? Muitas vezes a gente se pergunta isso, eu já tenho tudo isso e tá confortável, então por que eu vou fazer esse esforço, não é mesmo? E aí que acontece uma coisinha, né? Que é que justamente com o tempo isso vai corroendo a gente. Isso vai gerando desconforto pra gente. Eu me molhei aqui. Isso vai gerando desconforto pra gente. A gente, depois com o tempo, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre espiritualidade, quando a gente começa, ou às vezes até quando a gente nem entende ainda, mas a gente começa a amadurecer um pouquinho mais, ter uma noção de vida um pouquinho melhor, a gente começa a se dar conta que essas coisas já não servem mais tanto pra gente. A gente começa a perceber que isso já não preenche mais, e que sentido tem se isso não preenche? E isso só falando um pouquinho no lado filosófico, porque quantos de nós adoecemos, né? Entramos em processo de depressão, entramos em processo de autonegação, entramos em processo de doença física mesmo, né? Desenvolvemos uma úlcera, desenvolvemos um problema no estômago, um problema de enxaqueca muitas vezes, porque a gente sente que está no lugar errado. Você já sentiu isso? Você já sentiu que esse lugar que você está agora, ou algum lugar que você estava, não te pertencia? Ou você não pertencia a esse lugar? Porque se você já sentiu isso, isso é um sinal claro. É um sinal claro de que você não está vivendo a sua verdade. Você não está vivendo o seu propósito. Você não está vivendo a sua raiz. Você não está explorando o seu potencial. E alguma coisa dentro de você diz: você precisa explorar o seu potencial. E sabe o que que é? É a sua intuição. É a sua alma que está dizendo que você pode ir além. Que você está se conformando com pouco, perto de tudo que você pode ter. E aí eu te pergunto, né? E se essa vida que você está levando não for aquela que a sua alma planejou? E se seu desconforto for um sinal de que você está fora do caminho, né? Foi isso que eu falei. Agora, a nossa alma, ela vai nos dar indicativo. Como que eu sei que a nossa alma vai nos dar indicativo? Eu vivi isso. Isso que eu trago para vocês hoje, eu vivi na própria pele. Eu estava num lugar que eu sentia que eu não cabia ali. E eu me sentia mal, eu queria mudar. Eu vivia fazendo planos de mudança. E eu mudei. Mudei para um lugar, mudei para outro, depois mudei para outro. E aí eu me dei conta, quando chegaram os registros akáshicos na minha vida, que eu comecei a praticar e que eu comecei a aprender sobre a minha conexão espiritual, eu me dei conta que a questão não era simplesmente os lugares, ou tão puramente os lugares. Era muito mais da minha conexão comigo mesmo. E aí que eu entendi, né? Esse processo todo. Mas durante muito tempo eu vivi nessa situação. Eu vivi tentando buscar, eu vivi tentando encontrar um lugar a que eu pertencesse, a que eu fizesse parte, a que eu me sentisse bem.
Mas por que que acontece essa desconexão na nossa vida? Por que que acontece, né, essa divisão na nossa vida? Por que que muitas vezes a gente entra, né, nessa sensação de não pertencer e de não fazer parte, sendo que isso é tão importante para a gente? Nós não nascemos para estar isolados ou para ser isolados. Nós não nascemos autossuficiente no sentido de precisamos de outras pessoas para crescer e aprender. Precisamos de outras pessoas para evoluir. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. É uma ajuda mútua, é uma troca mútua. É assim que funciona. Nós chegamos, nós viemos com esse intuito, com esse motivo.